Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual. Eu sou o professor Fernando e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química, beleza? Lembrando que a nossa aula ela se dá em dois momentos, né? Temos uma videoaula, né, onde a gente vai estar discutindo o assunto de hoje e após a videoaula temos uma atividade onde você vai estar tendo a oportunidade de reforçar ainda mais seu conhecimento sobre o conteúdo de hoje, beleza? Então eu peço que vocês participem bem, assistam a videoaula com atenção, façam suas anotações, façam a atividade ao final da aula e principalmente me procure se ficar alguma dúvida, tá certo? Para a gente esclarecer qualquer dúvida, beleza? Então vamos lá, vamos dar início? Beleza, meu povo? Então vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de Química, continuando falando sobre ligações químicas, tá? Este assunto que a gente iniciou na aula anterior. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a ligação iônica, tá? E daqui a pouco eu vou dar mais detalhes sobre este tipo de ligação. Mas antes, a gente vai lembrar que a ligação química é uma união, tá certo? De dois ou mais átomos, que essa união pode ser entre elementos iguais ou diferentes. Certo? E nessa união, o que pode acontecer? Pode haver perda, ganho ou compartilhamento de elétron, tá? E essa perda, ganho ou compartilhamento de elétrons é exatamente para que os átomos eles possam buscar a estabilidade, né? Ou seja, para que eles possam ficar estáveis, tá? E o que é aí um átomo que fica estável? Segundo a teoria do octeto, vamos só recordar isso aqui que a gente já viu, né, na aula passada, na aula anterior. A teoria do octeto diz que um átomo ele adquire estabilidade quando ele preenche sua última camada eletrônica com 8 elétrons, tá? Ou então, se a última camada for a camada K, ele preenche essa camada com 2, tá? Isso aí é uma teoria que a gente discutiu na aula passada, mas a gente está recordando para que a gente sempre lembre que o objetivo do átomo ao realizar uma ligação química é adquirir a estabilidade energética. E como é que ele adquire essa estabilidade? Exatamente preenchendo a última camada eletrônica com 8 elétrons, né? Ou no caso, se a última camada for a K, com 2 elétrons, tá certo? Isso que fique isso bem claro para nós. É só relembrar, né, a questão das camadas. Nós temos 8 camadas. Camada K, que eu disse que ela só cabe no máximo 2 elétrons, e as demais camadas, né, que cabem mais elétrons. Então, se a última camada for a K, o átomo fica estável com 2 elétrons. Se a última camada for da L em diante, né, aí o átomo ele vai ficar estável se preencher esta última camada com 8 elétrons, tá? Só lembrando que o átomo ele tem esse núcleo, tá? Ele tem um núcleo e aí ao redor do núcleo tem as camadas eletrônicas onde vão girar os elétrons, né? E até agora nós temos átomos com 7 camadas, tá? Então os elétrons eles giram ao redor do núcleo nas camadas eletrônicas. Então nós temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q, tá certo? Essas informações só para a gente recordar um pouco do que já foi discutido, para a gente avançar no conteúdo agora, falando e especificando um tipo de ligação que é a ligação iônica, tá certo? Vamos focar hoje nessa ligação. Então, a ligação iônica é aquela que acontece sempre pela transferência de elétrons, tá certo? Lembrando que os elétrons são as partículas negativas que giram ao redor do núcleo do átomo, tá? Essa transferência sempre acontece entre um metal e o hidrogênio ou entre um metal e um ametal, tá certo? Esses elementos, uns ganham elétrons, outros perdem elétrons. No caso dos metais, tá certo? Eles são os elementos que perdem elétrons na ligação iônica, formando o que a gente chama de cátion, que é aquele íon com a carga positiva. Então, os metais na ligação iônica, eles perdem ou doam os elétrons, né? Eles doam os elétrons para o hidrogênio ou para um ametal.
Então, o hidrogênio e os ametais, eles ganham os elétrons, tá certo? Formando o que a gente chama de ânion, que são aí os íons com carga negativa. Então, resumindo, a ligação iônica acontece pela transferência de elétrons. Entre quem? Entre metais e o hidrogênio, ou entre metais e o ametal. Quem é que perde elétrons na ligação iônica? Os metais. Quem ganha esses elétrons perdidos pelos metais? Quem ganha ou é o hidrogênio ou os ametais. Professor, como é que eu vou saber quem é metal, quem é ametal? É só você lembrar da nossa amiga tabela periódica, tá? Na tabela periódica, esses elementos que estão marcados aí pelo contorno amarelo são todos metais. E esses elementos marcados pelo contorno vermelho são os ametais. Lembrando que nós temos também o hidrogênio, que é esse rapaz isolado aqui, que ele não é classificado nem como metal e nem como ametal. Então fica de olho, tá? Para você identificar um metal e um ametal, sempre utilize-se da tabela periódica. Bom, vamos mostrar aqui como ocorre a ligação química entre dois elementos bem conhecidos, tá? O sódio, que tem número atômico 11, se ele tem número atômico 11, em seu átomo neutro existem 11 elétrons. E esses 11 elétrons estão assim distribuídos nas camadas eletrônicas K2L8M1. Também vamos mostrar a ligação do sódio com o cloro, tá? O cloro tem 17 elétrons assim distribuídos nas suas camadas K2L8M7. Observa que nessa ligação iônica entre esses dois, o sódio é o metal. Então ele vai perder elétrons, tá? Formando um cátion, cátion Na+. E o cloro, ele é o ametal. Ele vai ganhar elétrons formando o ânion Cl-, tá? Observa bem que na última camada do sódio tu tem apenas um elétron, tá? E na última camada do cloro tu tem 7 elétrons. Então, o sódio vai doar esse elétron para o cloro. No momento que ele doar esse elétron, ele fica com 8 na última camada, e no momento que o cloro ganha esse elétron, ele também fica com 8 na última camada. E aí contempla muito bem a regra do octeto, que diz que o elemento ele deve ter 8 elétrons na última camada para ficar estável, né? Vamos dar uma olhada melhor na representação dessa ligação, dessa transferência, para que a gente possa compreender ainda melhor, tá certo? Então, o sódio, que tem 11 elétrons, né, esses elétrons assim distribuídos nas camadas, vamos mostrá-los na representação do átomo de sódio, né, o núcleo atômico, e ao redor do núcleo vem a primeira camada, camada K com 2 elétrons, em seguida a camada L com 8 elétrons e, por último, a camada M com 1 elétron apenas. Mostrando o cloro, né, a mesma situação, pegamos a distribuição eletrônica do cloro, mostrando na representação do átomo, nós temos o núcleo, em seguida a camada K com 2 elétrons, camada L com 8 elétrons e a última camada, camada M com 7 elétrons, tá? Então observa que o sódio, como ele precisa perder um elétron, ele vai transferir esse elétron para o cloro, né? Ele vai doar aquele elétron que ele precisa perder para o cloro. E assim, os dois adquirem uma nova configuração eletrônica, né? O sódio forma o cátion Na+, com 8 elétrons na última camada. E o cloro, que ganhou um elétron, ele forma o ânion Cl-, com 8 elétrons na última camada. Assim, ambos os elementos eles adquirem a estabilidade energética proposta pela teoria do octeto, né, que é ter 8 elétrons na última camada. E esses dois elementos, formando essa ligação química, ligação iônica entre si, eles formam uma substância iônica conhecida como cloreto de sódio, né, de fórmula química NaCl, tá? Porque você usou um átomo de sódio e um átomo de cloro. Essa substância é mais conhecida como sal de cozinha, beleza? Vamos mostrar mais um exemplo para ficar ainda mais claro para vocês. Então, vamos dar uma olhada na ligação química entre o magnésio, que tem 12 elétrons, e o elemento flúor, que tem 9 elétrons, tá?
O magnésio, ele é um metal, então se ele é metal, na ligação iônica ele vai perder elétrons, tá? Nesse caso ele perde 2, que são esses 2 elétrons da última camada. O flúor, ele é um ametal, então se ele é um ametal, ele vai ganhar elétrons, tá? Se ele tem 7 na última camada, ele precisa de 1 para ficar com 8, para ficar estável, então ele ganha 1 elétron. Observa a representação do átomo de magnésio, tá? Com a camada K com 2 elétrons, camada L com 8, camada M com 2 elétrons. Observa a distribuição eletrônica do flúor na sua representação atômica, com 2 elétrons na camada K e 7 elétrons na camada L. O que vai acontecer? O magnésio precisa perder, flúor precisa ganhar. Então vai acontecer a transferência de 1 elétron da camada M, do magnésio, para o flúor, tá certo? Então, quando o flúor ganha esse elétron, ele fica com 8 na última camada, já vai ficar estável. Mas isso é ainda um problema, pois o magnésio ele precisa perder 2, e até agora ele só perdeu 1. Coloca-se outro átomo de flúor, e aí o magnésio transfere esse elétron que estava faltando perder para o flúor. E assim, todos eles adquirem a estabilidade eletrônica com 8 elétrons na última camada. Tá? O magnésio forma o cátion Mg2+, por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons, ficando com 8 na última camada. Já o flúor, os 2 átomos de flúor são ânions F-, por quê? Porque eles ganharam elétrons, ficando assim com 8 elétrons na última camada, tá certo? Então, os 2 elementos contemplaram a regra do octeto, contemplando a sua camada final com 8 elétrons. E aí formam a ligação iônica entre esses elementos, formam a substância fluoreto de magnésio, de fórmula química MgF2, tá certo? Aí mais um exemplo de ligações químicas do tipo iônica, tá? Lembrando que todas as ligações iônicas, elas sempre irão formar substâncias iônicas, e as substâncias iônicas têm características específicas. Por exemplo, elas são sólidas à temperatura ambiente, elas têm altas temperaturas de fusão e de ebulição. Ou seja, para eu conseguir passar uma substância iônica para o estado líquido, eu tenho que elevar a altíssimas temperaturas, tá certo? E uma das principais características das substâncias iônicas é que elas conduzem corrente elétrica se elas estiverem no estado líquido ou se elas estiverem em solução aquosa, tá? O que é isso, solução aquosa? É quando aquela substância iônica ela está misturada com água, tá? Então, nesses casos, elas são ótimas condutoras de corrente elétrica, beleza? As substâncias iônicas, elas são representadas por fórmulas químicas, e a gente pode identificar, tá, a fórmula de uma substância iônica pela valência, dos elementos que estão envolvidos na ligação que formou aquela substância. Lembrando que a valência ela indica a quantidade de ligações que um átomo ele pode realizar. Daí nós temos elementos bivalentes, monovalentes, trivalentes, tá? E até tetravalentes. Nós já vimos essa questão da valência na aula anterior. Vamos pegar aqui um exemplo do alumínio, tá? E do cloro. Vamos identificar a fórmula, tá? A fórmula química da substância formada pela ligação iônica entre o alumínio e o cloro. Primeiro, o alumínio ele é um metal. Se ele é metal, ele irá perder elétrons, na ligação iônica. Então, ele vai formar um cátion trivalente, ou seja, ele vai ser capaz de perder 3 elétrons. Já o cloro, ele é o ametal. Na ligação iônica, sabemos que o ametal ele ganha elétrons, tá? Nesse caso, o cloro ele é um ânion monovalente, ou seja, ele irá ganhar apenas 1 elétron. Como é que eu vou saber a fórmula química formada entre a ligação química desses 2 elementos, tá? Eu vou pegar a carga do cloro, certo? Eu pego a carga do cátion e coloco como índice do cloro, no caso do ânion. Eu pego a carga
do ânion, que é o cloro, e coloco como índice do alumínio. E aí, professor, fica como? Fica assim. O alumínio tem índice 1 e a gente não precisa colocar, tá? Quando for 1 a gente não precisa colocar. Por quê? Porque a carga do cloro é 1. E o cloro terá o índice 3 porque a carga do alumínio é 3. Então a gente faz essa troca, né? Então a fórmula fica AlCl3. Essa é a fórmula do composto, da substância iônica formada pela ligação química entre alumínio e cloro, tá? Bem fácil da gente compreender. Vamos ver outro exemplo, tá? Para ficar mais claro. Vamos pegar o ferro, a ligação iônica entre o ferro e o enxofre. Iremos formar uma substância, tá? Mas como identificar a fórmula química da substância que será formada? Vemos que o ferro ele é o metal, então os metais na ligação iônica eles ganham elétron, tá? E já que o ferro, aliás, eles perdem elétron, perdão. E já que o ferro ele é trivalente, ele irá perder 3 elétrons, tá? E o enxofre, que é um ametal, ele irá ganhar elétrons, tá? Já que o enxofre ele é bivalente, ganhará 2 elétrons, tá? Olha como é que fica. Tu pega a carga do ferro, coloca como índice do enxofre. Pegará a carga do enxofre e colocará como índice do ferro. Então tu vai fazer essa troca. O ferro fica com a carga, né, com o índice no valor da carga do enxofre, que é 2. E o enxofre fica com aí o índice, que é o valor da carga do ferro. Então a fórmula química será Fe2S3, tá certo? Fe2S3. Esse é o sulfeto de ferro, que é uma substância química formada pela ligação iônica entre o ferro e o enxofre. Vamos colocar um outro exemplo aqui. A questão diz: marque a fórmula correta da ligação entre ferro e oxigênio, tá? Agora a ligação química será entre ferro e oxigênio. Sabendo que o ferro forma cátions trivalentes. Se o ferro forma cátions, é porque ele perde elétrons. Então já sabemos que o ferro ele é o metal. O oxigênio forma ânions bivalentes. Se ele forma ânions, é porque ele ganha elétrons. Então já sabemos que o oxigênio ele é o ametal, tá? Então vamos ver como é que fica a fórmula química dessa substância. Olha, o ferro ele é trivalente, né? Então ele tem carga 3+. O oxigênio é bivalente, então ele tem carga 2-, tá? Já que ele é o ânion, ele ganha elétrons. E tu vai pegar a carga do ferro e colocar como índice do oxigênio. Tu vai pegar a carga do oxigênio e colocar como índice do ferro. E aí tu vai ter Fe2O3, tá certo? A resposta seria o item B, né? A resposta seria o item B. Tá? Então sempre tu vai fazer essa troca. Vai pegar a carga de um e colocar como índice do outro. Simples assim, tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Essa aqui já foi. Vamos ver mais um exemplo, tá? Considere os átomos cálcio, tá certo? Que é bivalente, e o bromo, que é monovalente. Tá? Nesse caso, ele te dá aí só a valência desses átomos, né? Ele não diz quem é metal, não diz quem é ametal, também não diz quem forma cátions, também não diz quem forma ânions. Como é que eu vou saber agora, professor? Pelo amor de Deus. Ele vai te perguntar assim, primeiro, qual o tipo de ligação química formada entre esses elementos? Tá? Quando a questão não te diz se o elemento é metal ou se ele forma cátions, você vai para a tabela periódica, né? Então nós vamos localizar na tabela periódica, tá? O cálcio e o elemento bromo, né? Que são os 2 elementos que a questão está te pedindo. Observa, o cálcio está bem aqui, entre os metais. Significa que o cálcio ele é um metal e ele irá perder elétrons, tá? O bromo, ele está bem aqui, ó. Olha o bromo. O bromo é o ametal. Se ele é o ametal, ele irá aí ganhar elétrons. Então você já descobriu, né, o que a questão tinha ocultado, tá certo? Já sabemos que o cálcio ele é o metal e que o bromo ele é o ametal. Então fica fácil a gente entender que essa ligação é do tipo iônica, né, que é respondendo aí a primeira pergunta, tá? Por quê? Porque o cálcio é um metal, bromo é um ametal. Então a ligação química formada entre um metal e um ametal é sempre uma ligação do tipo iônica.
A pergunta de número 2, a questão pergunta qual é a fórmula do composto formado, né? Isso que a gente já vem discutindo. A substância iônica formada pela ligação entre cálcio e bromo. Bom, é só tu entender que o cálcio, ele é um cátion, tá certo? Porque ele é o metal, então ele vai perder elétrons. E ele vai perder quantos? 2, porque ele é bivalente, né? Então o cálcio fica Ca2+. O bromo, ele é monovalente, tá? E ele é o ânion, ou seja, ele irá ganhar elétrons. Por quê? Porque ele é o ametal. Os ametais ganham elétrons na ligação iônica. Sendo assim, tu pega a carga, né, do cálcio, que é 2, coloca como índice do bromo. Tu pega a carga do bromo, que é 1, e coloca como índice do cálcio. E aí tu tem a fórmula desse composto iônico, que é o brometo de cálcio, CaBr2. Beleza? Olha, eu agradeço a todos pela participação, né? E digo o seguinte: qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, tá? Me ligue, me mande mensagem que a gente esclarece. O importante é que você não fique com nenhuma dúvida sobre esse conteúdo, tá certo? Agora façam uma atividadezinha, né, para reforçar o conhecimento ainda mais sobre a ligação iônica. A gente se vê na próxima aula. Um abraço!